Olá, amigos. Hoje nós vamos falar sobre suprimentos. Suprimento é uma área importante em todo o processo, todo e qualquer processo. Essa era uma área que estava ligada diretamente a mim. Aliás, falar nisso, eu queria até aproveitar para fazer um comentário para vocês. Aqueles que viram outros vídeos, e particularmente aquele que foi o meu bate-papo com o Delmar, ele falou que, não, aí você era o meu primeiro-ministro. Sim, realmente, eu era o primeiro-ministro dele. Aliás, ele falou que, na verdade, ele não sabia fazer nada. O negócio dele era só ter ideias, pensar, e eu até complementei, né? Não só isso, pensar, mas fazer os outros trabalharem, né? E é verdade, porque ele me fez trabalhar bastante. E essa tal de primeiro-ministro foi mais em função da quantidade de áreas que ele colocou para poder eu gerir. Eu até peguei um papelzinho, anotei o que ele passou para mim. Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Suprimentos, que é exatamente a conversa do nosso vídeo de hoje, tanto o suprimento nacional como o internacional, né? Para essa atividade, eu tinha, garantindo a operacionalidade e a funcionalidade da área, um profissional chamado Josué Siqueira, desculpe, e que depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. Tínhamos bases de apoio, 3 bases, depois eu vou entrar em detalhes sobre essas bases, que garantia o suprimento e a logística internacional, de trazer as coisas para Luanda, né? Agregado a tudo isso, nós tínhamos a área de materiais, que era chefiada pelo Francisco Guedes, que infelizmente já faleceu. A logística local, a logística nacional, era feita pelo Kleber e pelo seu Andrade. O seu Andrade trabalhava mais na parte de logística terrestre, de transporte dos materiais de Luanda para Minas, através de via rodoviária ou via ferroviária, e o Kleber ficava mais na parte operacional de logística, de recepção de materiais vindo do exterior e armazenamento para depois, então, ser enviados para Minas. A aeronáutica, por incrível que pareça, o projeto tinha uma área de aeronáutica, chefiada por um engenheiro aeronáutico, altamente competente, com extrema experiência nessa área, que fez um trabalho belíssimo, que eu espero, inclusive, que ele possa vir aqui também para bater um papo conosco. Chama-se Valdemir Petenar, famoso Petenar, que era muito conhecido, não só no Lusama, como outros projetos que esteve lá em Angola, e alguns comigo. Na informática, que não era... A informática naquela época era muito diferente da informática atual, né? Os recursos eram muito menores, mas o Omar Postigo, um peruano, profundo conhecedor de informática e que deu qualificação a toda a estrutura administrativa, financeira, enfim, toda a estrutura que tinha na mina, dando suporte da informática para que houvesse um máximo de eficiência no todo, né? Área fundamental, outra, telecomunicação, que foi uma das áreas talvez mais importantes no sentido de permitir que houvesse essa tal qualidade que, somado às outras áreas, como a informática que eu acabei de falar, permitiu que a gente pudesse arrancar com a velocidade que arrancamos o projeto. O responsável por essa área, o engenheiro Ricardo Vilarinho, profissional altamente competente, com uma experiência fantástica, um nível de conhecimento técnico fantástico também, e que também virá dentro em breve falar conosco aqui numa desses bate-papos. E a última, não menos importante, a área de contratos, que era liderada pela engenheira Arabella Soltelo, que com grande bagagem profissional nessa área, fez um trabalho muito bom e muito interessante e que deu a nós a condição de termos os contratos com esses fornecedores e prestadores de serviço com muita eficiência e com muito controle. Então essa era a equipe. A minha sorte foi que consegui reunir profissionais altamente qualificados, altamente competentes, que permitiu que as áreas do primeiro-ministro pudessem contribuir com a eficiência do todo e o resultado, o sucesso
do projeto Luzamba chegasse onde chegou, tendo como um dos contribuintes para esse sucesso essas áreas que estavam aí sobre a nossa gestão. Muito bem. Antes de começar a falar sobre o suprimento, vou só mostrar aqui para vocês uma foto. Aí está a foto, onde foi tirada em uma das reuniões de coordenação que, vez por outras, fazíamos com todas essas áreas ligadas a mim, no sentido de fazer efetivamente a coordenação, de interação. As pessoas ficavam distantes umas das outras, uns vieram da África do Sul, outros vieram de Portugal, outros vieram do Brasil, tínhamos pessoal em Luanda, tinha um pessoal em Luzamba. Então, era importante que houvesse um momento de integração para que as pessoas até se conhecessem, algumas delas nem só me conheciam por telefone, né? E falávamos sobre estratégias, falávamos sobre as ações a serem implementadas, falávamos sobre os problemas, falávamos sobre os defeitos, sobre as qualidades, as melhorias, tudo isso eram falados nessas reuniões. Nessa fotografia, você tem aí uma pessoa que está faltando, que eu não sei, não me lembro, essa foto é de 92, maio de 92. Eu não estou certo de que o Paulo Heraclides, que era o responsável pela nossa estrutura em Portugal, já estava no projeto. Não estou muito lembrado. Mas, fora isso, todo o pessoal que aí está, tem aí a parte de materiais, a parte de logística, a parte de transporte, a parte de contratos, enfim, telecomunicação, informática, tudo. Aí está, essa é uma equipe de peso e com muita competência para obter resultados. Muito bem. Vamos começar, então, a falar um pouco sobre suprimento. A área de suprimento, e eu não posso deixar de fazer uma ressalva, fazer uma referência àquele que foi o responsável pela área de suprimento lá na mina, né? O camarada que deu a qualidade necessária, deu o conforto às pessoas que lá estavam com relação à qualidade do serviço que ia prestar, porque sem essa qualidade nós certamente íamos ter muitos problemas para poder chegar onde chegamos. É o Josué Sequeira, um profissional muito competente, um sujeito que com muita experiência, muita bagagem, apesar de não ter conhecimento de mineração de diamantes, que ele não estava sozinho, quase nenhum de nós sabia, só os especialistas, né, os geólogos. Mas nós que vínhamos da Odebrecht, que estávamos encarando pela primeira vez um projeto de mineração, o Josué também não sabia, mas ele fez um trabalho muito interessante, tinha um carisma fantástico, então ele conseguiu reunir no entorno dele um consenso com relação à aceitação desse período de aprendizado dele, e ele efetivamente conseguiu e trouxe para nós todos um resultado bastante relevante. Fica aqui a ressalva e a gratidão pelo trabalho dele. Não quero ser injusto com os demais, mas como eu disse no início, toda essa equipe gerou resultados muito, muito qualificados e, portanto, todos nós estamos de parabéns aí com esse resultado, apesar de um reconhecimento de muito tempo atrás, mas fica aqui, já que nós estamos gravando agora. Muito bem. Começando a área de suprimento, começamos o projeto, na verdade, que o suprimento tinha que estar desde o início lá, né? Montamos uma estratégia. Qual era a estratégia? Já que na mina não tem comunicação nenhuma, e era exatamente o que estava acontecendo, lembra que eu já contei essa história, nós morávamos num quarto com 18 pessoas, não tinha nada, então o suprimento fica em Luanda, porque em Luanda, mal ou bem, tinha alguma comunicação, apesar do sistema de comunicação em Angola naquela época ser muito débil, era muito difícil você fazer ligações, principalmente as internacionais, mas tinha, na mina não tinha nada. Então, ok, vamos ficar aqui em Luanda, criamos a nossa base para que a mina, ao precisar de alguma coisa, falasse conosco. Não deu certo. Constatamos em pouco tempo de que aquele que vai fornecer, aquele tem que sentir a mina, tem que sentir as debilidades, tem que sentir as urgências, perceber a urgência das coisas, e só tinha uma forma de fazer isso, estando lá, na mina. E foi o que foi feito. Josué, para a mina. Lá foi o Josué com toda a equipe para ficar na mina. Primeiro problema, não tinha comunicação. A comunicação que tínhamos era rádio, né? Rádio e telex. E foi assim que nós começamos, com rádio e telex. Problema sério,
porque era muito demorado, às vezes a comunicação estava ruim, o rádio não funcionava, enfim. Não podia continuar assim, o processo não podia ter essa solução como sendo aquela que ia dar o suporte a todos nós. Felizmente, nós tínhamos uma área de telecomunicação, como já falei ainda há pouco, muita competência, o Vilarinho partiu para buscar uma solução. Partiu para buscar uma solução para nós. E trouxe o tal do Inmarsat. Inmarsat é um sistema de comunicação por satélite, né? Um telefone, na verdade, mas por comunicação por satélite, e que daria a nós a versatilidade que estávamos precisando naquele momento, quer dizer, nós tínhamos saído do 8 para 80, dentro da realidade que estava disponível no mercado, né? Inmarsat. Aí tem uma foto, aliás, eu faço aqui uma ressalva, que essa foto ela está totalmente fora do contexto do que eu estou falando aqui agora. Eu só trouxe essa foto para poder tentar mostrar para vocês o Inmarsat, o equipamento da Inmarsat. Por que eu estou com essa debilidade? Porque, no fundo, naquela época que nós estávamos na mina, não existia internet, não existia máquina digital, então tudo aquilo que nós fotografávamos muito, estavam lá na mina, era no papel, essa coisa toda. E o projeto parou por um ataque de guerra, tivemos que sair correndo de lá, então muita coisa ficou. Grande parte das fotografias se perderam. Então, uma ou outra foto que aparece, essas fotos que eu tenho mostrado por aí, são reminiscências, né, daquilo que surgiu de algumas pessoas que tinham ainda, trouxeram para casa e tal. Então, essa foto aí são pessoas na mina do Luzamba, num contexto diferente, mas usando o Inmarsat. Por isso que eu trouxe para vocês verem. Está aí, é uma caixazinha. Ela deve ter o quê? 1 metro, talvez, não sei, 80, uns 40 centímetros de espessura, com essa antena parabólica, e era dali que se falava. Qual é o problema do Inmarsat? Muito caro, muito caro. Para vocês terem uma ideia, naquela época, 1 minuto de Inmarsat custava cerca de $10. Você imagina, num projeto dessa dimensão, com uma demanda monstruosa de materiais, equipamentos, peças, tudo que você possa imaginar, sendo comprado no exterior com aquele telefone. Uma ordem de grandeza para vocês, a nossa conta de telefone de Inmarsat por mês beirava o $500 mil. Mas era isso mesmo, se você quisesse comprar um palito em Luanda, você usava o Inmarsat, você estava fazendo uma ligação internacional, que você gastava $10 um minuto para comprar o palito. É um dos palitos mais caros que eu já vi, mas efetivamente era a única forma que nós tínhamos para poder arrancar o projeto. Muito bem. A Base Brasil, né? O que era a Base Brasil? Quando a gente começou, o contrato foi assinado com a Odebrecht como prestador de serviço. A Odebrecht tem a sua estrutura no Brasil, né? Na época, a sede da Odebrecht era em Salvador, mas no Rio existia o escritório que dava suporte aos projetos internacionais da Odebrecht, que era conhecido como Base Brasil. E a Base Brasil serviu de apoio para nós. Mas uma Base Brasil não era uma base somente de apoio de logística, era apoio administrativo, um apoio financeiro, quer dizer, era como se fosse uma filialzinha da Odebrecht suportando os projetos. Pela dimensão do Luzamba, a Base Brasil passou a ter uma estrutura que basicamente trabalhava para o Luzamba e para os outros projetos da empresa, tinha lá uma outra estrutura. A Base Brasil, chefiado pelo nosso amigo Luciano Rego, que tinha lá toda a sua estrutura, o Jarbas Santana, que era também o grande carismático da Base Brasil, que tinha uma relação bastante próxima e bastante descontraída com todos os colaboradores e também com os nossos amigos na Holanda, fazia parte da Base Brasil e que nos apoiava constantemente. Muito bem. Qual era o grande problema que nós tínhamos? A realidade do mercado brasileiro para suportar um projeto de mineração de diamantes. Não é um mercado voltado para isso, né? Até tem, a exploração de diamantes existe no Brasil, mas não naquela dimensão, né? Então, apesar de todo o conforto que era para nós de usar a Base Brasil,
mas tínhamos que pensar em uma solução mais eficiente do ponto de vista da disponibilidade de equipamentos e peças, principalmente, para a mineração. Mas como também tínhamos um outro problema, a distância, né? A distância do Brasil para Angola. Um navio levava na faixa de 15 dias para chegar em Luanda. E o voo e transporte de avião era muito caro, na verdade. Bom, tínhamos ali próximo de nós, a cerca de 3 horas de voo, a África do Sul. Tradicionalmente um país mineiro, né? Principalmente na área de diamantes. Então, começamos a enxergar a África do Sul como uma solução complementar à base do Brasil. Foi aí que nós criamos um primeiro escritório, que chamamos também Base África do Sul, onde implantamos, trouxemos um engenheiro da Odebrecht, José Bonilla, um peruano, já tinha experiência e trabalhava na Odebrecht há algum tempo. E que foi ele, ficou lotado em Joanesburgo para desenvolver as atividades da base África do Sul. Inicialmente começamos com uma pequena salinha para poder sentir o mercado e tal, e depois montamos um escritório muito bem equipado, com toda a estrutura, com o pessoal, enfim, foi um escritório exemplar e que o Bonilla conduziu de forma muito competente. Primeiro problema, nós tínhamos a África do Sul como o nosso grande suporte de materiais, equipamentos e peças, principalmente peças, mas a África do Sul tem hábitos um pouco diferentes daqueles nossos latinos, em particular brasileiros, né? O horário de trabalho. Primeiro tinha uma questão, a África do Sul, 1 hora na frente de Angola, né? Nós, na África do Sul, às 5 horas da tarde, para tudo, né? Não é que pare o escritório do Projeto Osama, não. Parava tudo. Os shoppings fecham, tudo fechava. Estamos falando de um tempinho atrás, né? Então, e para nós eram 4 horas da tarde. Então, era uma coisa de maluco. Mas as pessoas não trabalhavam. Eles tinham uma coisa certa. 8 horas da manhã, estavam lá, não tinham o hábito de almoçar, era um lanchezinho em cima da mesa mesmo, um sanduíche, mas 5 horas da tarde, travava. Vai todo mundo embora. Quem sofria com isso era o nosso amigo Bonilla, porque o Josué ficava desesperado. O pessoal pressionando, o pessoal da mina, principalmente, na época inicial, então, que era mais também material de construção, tudo que você possa imaginar, que precisava mais rápido, e a África do Sul ali do lado, né, 3 horas de voo. Então, coitado do Bonilla, sofreu muito porque o Josué ficava doido, pegava no pé dele mesmo para poder encontrar soluções rápidas, enquanto o pessoal dele já estava em casa descansando. Mas isso era um hábito, um aspecto cultural que... Quando eu falo cultural, é porque, na verdade, o que aconteceu é o seguinte: as estruturas de apoio para as pessoas trabalharem, na época, fax, não sei o quê, tudo funcionava muito bem, porque as estruturas em Johannesburg eram excelentes. Então, você trabalhava muito mais rapidamente, mas aquilo que chegou para você dar apoio, né? E quando você chegasse depois das 4, que no caso lá já era 5, só amanhã, só no dia seguinte, né? Então esse era um grande problema. O nosso escritório foi instalado num bairro chamado Sandton, um belo bairro, aliás, Johannesburg é uma belíssima cidade. Muito bem. Aí, começamos a constatar que somente a África do Sul não era suficiente. Nós tínhamos um mercado bastante amplo na Europa, né? E muitas das coisas que nós precisávamos, o mercado europeu também podia nos atender. E às vezes até em condições melhores de prazo e preço. Foi então que nós resolvemos criar uma base de apoio em Portugal. Por que Portugal? Em Lisboa, particularmente, no bairro Campo Pequeno. Campo Pequeno. Porque é um aspecto cultural. A Angola foi colônia portuguesa mais de 500 anos, né? Existe uma interação muito grande, os angolanos, os hábitos alimentares portugueses, os angolanos absorveram muito. Não? Tem uma série de aspectos que Portugal realmente seria uma boa base para nós estarmos.
E uma coisa importante, a língua, né? A língua que facilitava muito para todos nós. Para chefiar aquela base foi o Paulo Heraclides. Paulo não tinha trabalhado na Odebrecht ainda, mas um sujeito do mercado, muito competente. Ele é moçambicano e fez um trabalho belíssimo juntamente com o Bonilla e o Arthur Senos, que era o responsável pela base no Brasil. Os três fizeram um trabalho muito interessante. Mas eu vou falar mais sobre essas bases daqui a pouco. Muito bem. Vamos ver somente agora no mapa. Eu vou pegar um mapa da Mundi e vou apresentar para vocês a sequência das ações que nós fizemos. Bom, aí está o mapa que fiz referência. Vamos aqui só dar uma panorâmica sobre como é que as coisas funcionaram. Conforme já disse, a base no Brasil, no Rio de Janeiro, e o Rio de Janeiro facilitou porque os voos internacionais Luanda, Brasil, Angola, saíam do Rio de Janeiro naquela ocasião, né? Então a base foi criada lá, pelas razões que já expus quanto à questão de necessidade de ter um suporte técnico do ponto de vista de demandas nossas de mineração. A África do Sul se apresenta como uma melhor solução, então nós fomos para lá, na África do Sul, criamos a nossa outra base em Johannesburg, e que, no bairro de Santo, né, e que foi a primeira ajuda complementar à base do Brasil para efeito logístico. E, pelas razões que também já expus, em seguida fomos para Portugal. Então, isso que aconteceu foi que nós passamos a ter 3 bases. O tripé de suporte do projeto eram exatamente essas 3 bases, na parte de suprimentos, né? Logística e suprimento. Bom, pelas razões que também já expus, começamos então a perceber que, com essas bases nos lugares que estavam, nós tínhamos um monte de outros mercados disponíveis para nós e que nós precisaríamos utilizar. Definimos que, assim, que a base Brasil estaria responsável por buscar suporte e atender demandas para nós no mercado brasileiro, no mercado sul-americano e no mercado norte-americano também. Então, essa era a abrangência da base Brasil. A base Portugal, a Europa como um todo, né? E a base África do Sul, na África, claro, evidentemente. Muito bem. Então, começamos a trabalhar assim, né? A base Brasil alimentava Angola, a base África do Sul alimentava Angola, a base Portugal alimentava Angola naquilo que era necessário. Então, essas 3 fontes de fornecimento que garantiam o projeto. Depois nós começamos, então, a trabalhar o quê? Bom, a base Brasil foi buscar soluções nos Estados Unidos. Pneus, uma série de coisas que nós compramos na África do Sul, nos Estados Unidos, para dar o suporte que o projeto precisava. Em seguida, a África do Sul, a base da África do Sul ampliou a sua abrangência e usou a Namíbia também como uma fonte de suprimento para nós. Muito interessante, um belo país, um país pequeno, um país muito organizado, muito sério e que realmente nos ajudou bastante em vários aspectos. Em Portugal, nós, inicialmente o Reino Unido, compramos muitas coisas lá, lembra a Vila da Xuxa mesmo, foi comprada lá, e tínhamos aí, um pouco caro, mas tinha hora que não tinha outro lugar, tinha que ser onde estivesse, né? Mas efetivamente também usamos o Reino Unido como um fornecedor interessante. Alemanha com certeza que sim, utilizamos muito. Depois a Bélgica principalmente Caterpillar, usamos muita Caterpillar, compramos muita peça Caterpillar por lá. Suécia, Volvo. Itália, nós temos muitos equipamentos que foram emprestados pela Indiama, que tinham sido adquiridos na Itália, e, portanto, as peças de reposições nós tínhamos que comprar na Itália para poder garantir a eficiência do todo. Muito bem. E tem aqui essa indicação que eu faço da Suíça, que não foi um fornecedor
Mas aí está baseado uma trading que foi muito importante para o resultado que nós obtivemos naquele país, né, em Angola. E, portanto, vou fazer a ressalva aqui da Suíça e daqui a pouco vou falar um pouco sobre de que forma essa trade suíça ajudou conosco. Mas isso daqui a pouquinho eu vou falar, ok? Muito bem, voltando aqui para a nossa conversa. Bom, gente, continuando aqui. O fato é que toda essa estrutura que nós conseguimos fazer, e tudo aquilo que eu já reportei para vocês até agora, esbarrava ainda num outro problema, um problema antigo, que eu já falei desde o início, a falta de dinheiro, né? A Indiama tinha conseguido realmente uma parte do dinheiro. Nós fomos buscar outras alternativas e, paralelamente a tudo isso que eu falei até agora, nós estávamos num trabalho de busca de credibilizar o projeto no mercado financeiro internacional e partimos para aquilo que era o mais importante para nós, arranjar financiamento para os nossos equipamentos, porque sem eles nós não íamos conseguir produzir e sem a produção não íamos conseguir viabilizar financeiramente o projeto. Na verdade, que o financiamento que tínhamos cobria apenas 50% das nossas necessidades. Muito bem. Dealer Caterpillar na África do Sul. Um grande dealer, uma empresa fantástica, enorme, muito competente, chama-se Barlows. E fomos bater na porta da Barlows. Meus amigos, está aqui o projeto Luzamba. Vamos conversar sobre ele. Precisamos de financiamento, precisamos de dinheiro. Precisamos de equipamento, principalmente, né? Não era tanto dinheiro, nós precisávamos de equipamento. E para pagar com aquilo que esses equipamentos iriam produzir. Não foi tão simples quanto isso, né? Nós conseguimos. Não foi tão simples assim. Aliás, se fôssemos falar sobre a odisseia que foi conseguir credibilizar o projeto junto a Barlows, acho que levaria um vídeo ou dois vídeos para falar sobre ele, que foram muito... Tínhamos um problema sério, que logo no início, até mesmo voos internacionais de Angola, África do Sul, não existiam. Então, você para ir para uma reunião em Johannesburgo, você tinha que fretar um avião para poder te levar lá, depois ele para te trazer, porque não tinha voos. A relação diplomática não estava ainda totalmente resolvida em funções de problemas antigos. Enfim. Então, a própria Barlows também tinha suas dificuldades, né, apesar de perceber a viabilidade do projeto, mas tinha aí algumas preocupações. Não podemos esquecer que é um país em guerra, né, é um país que teve problema de relacionamento institucional com a África do Sul, enfim. Tudo isso fazia com que as dificuldades fossem grandes, mas felizmente nós conseguimos vencer. E o financiamento que se conseguiu, quer dizer, a disponibilidade de equipamentos para o projeto beirava em torno de 30 milhões de dólares. Que somado aos 50 que a Indiama tinha conseguido, nós já estávamos com 80% das nossas necessidades garantidas. Conseguimos uma coisa muito importante também com a Barlows, que era disponibilizar um armazém alfandegado dentro da mina. Isso facilitava demais a nossa vida, porque você precisava de uma peça, não tinha que botar o Josué para ligar para não sei aonde, para importar a peça, para depois vir para Luanda. Estava lá a peça. Era um estoque muito grande, estava dentro daquele financiamento. Isso foi uma solução fantástica que deu a nós um respiro, né? uma autonomia muito grande. Mas tínhamos um problema, faltavam 20 milhões para poder terminar o nosso processo. Partimos então para conversar com fornecedores. E aí é que entra aquela tal trading que eu falei da Suíça, a Natco Transorga. O seu presidente era o Gary Heller. Uma pessoa que entendeu também, percebeu o potencial de Angola, do projeto Luzamba, e flexibilizou a parte de pagamentos do Luzamba. Então, nós tínhamos um fornecedor, que a grande vantagem que nós tínhamos com a Natco Transorga é que eles, apesar de serem lá na Suíça, mas eles tinham bases praticamente no mundo inteiro. Você precisava de uma coisa na China, ligava para a Natco, está na China. Ele ia lá, pum, botava para você aqui. Eles tinham
uma eficiência que é invejável. Tinha no Brasil, tinha tudo quanto é canto do mundo, eles tinham um escritório. E isso nos ajudava muito. E com a flexibilidade de condições de pagamento, isso foi realmente uma solução que nos deu aí bastante conforto para tocar. Então, tenho que fazer a ressalva à Suíça, daí a razão de aparecer naquele mapa Suíça, porque nós tínhamos outros fornecedores, claro que sim, e conseguimos também alguma flexibilidade, mas a Náutico e Transorga foi muito mais amplo, né? Então eles realmente nos ajudaram bastante. Muito bem. Problema maior que nós tínhamos era que gerava um custo muito grande, era o transporte. Porque na época da guerra só tinha transporte aéreo. Então tudo que você pudesse imaginar para ir para Minas ia de avião. Do palito ao bulldozer, como eu costumo brincar, do palito ao trator ia de avião. Inclusive o combustível para botar nos equipamentos. Tudo. As pessoas, claro que sim. Isso era um problema que também nossos custos mensais beiravam alguma coisa na faixa de 400 a 500 milhões de dólares. Então, não, 400 a 500 mil dólares. Meio milhão de dólares. Isso era insuportável, precisávamos resolver. Mas naquela época não tinha outra solução. Você ou você ia de avião ou você não ia. Então você tinha vários voos, Hércules e 727, diariamente, 7 dias por semana, levando coisas. Tínhamos que encontrar uma solução. Partimos para... Naquela época teve uma empresa italiana chamada Intertransporte, depois uma também chamada Intertrans, que resolveram lançar transporte rodoviário com todo o risco que aquilo representava, porque o caminho de Luanda para as Lundas, onde tinham os projetos, passava pelo meio da guerra. Então, o risco era grande, né? E vez por outra você tinha alguma daquelas colunas, como eles chamavam, né? Saqueadas, né? Eram atacadas, os revolucionários roubavam tudo, porque tinha alimento também, tinha peças de equipamento e tal, e eles também tinham. Então eles saqueavam, morriam pessoas, era uma coisa tenebrosa. Mas passava, né? Passava e nós entramos nessa também e conseguimos levar. Depois criamos uma estrutura nossa também, que é o seu Andrade, que eu falei ainda há pouco, que fazia esse trabalho. Mas queríamos mais. Fomos até a estação de ferro, que lá chama-se Caminho de Ferro, né? E o pessoal do Caminho de Ferro, eles não tinham, as atividades estavam paradas, existia toda a rede ferroviária de Angola, é fantástica, corta o país de ponta a ponta, de leste a oeste, norte a sul, mas não estava operacional. E fomos lá conversar com ele, com o diretor-geral, e ele topou a brincadeira. Qual era a ideia nossa? Em Malange, que era uma cidade que ficava a cerca de 400 quilômetros de Luanda, era, no tempo colonial, uma base de apoio para os projetos mineiros. Então ali tinha uma estrutura da Indiana que servia de apoio para os transportes ferroviários que aconteciam naquela época. E dali para Luzamba, que eram mais de 200 quilômetros, aí sim usava a estrada rodoviária, as carretas. Então criamos uma base, fomos lá falar com o diretor-geral do Caminho de Ferro, algumas ajudas no ponto de vista de recuperação da ferrovia foram feitas por nós, juntamente com eles, e ele autorizou o primeiro transporte ferroviário, uma coisa pioneira, que acabou não dando muito certo. A primeira porque descarrilou lá um vagão e foi uma estatística, tivemos que ir lá de helicóptero, enfim. Mas isso é uma história para depois. E conseguimos então, em Malange, o seu Andrade ficava lá, recebia os materiais via ferroviária para poder levar para Luzamba de caminhões. Então nós passamos a ter o aéreo, o rodoviário e o ferroviário para poder atender as nossas demandas, né? Mas tudo com muita intensidade, que o projeto não parava de crescer. Então você não conseguia reduzir o número de aviões, não conseguia reduzir o número de caminhões e nem conseguia reduzir o número de viagens por ferrovia. Mas foi muito bom e isso foi foram fatores bastante relevantes que levaram a gente a conseguir aquilo tudo que conseguimos. Amigos, eu acho que eu vou ficar por aqui, porque se eu começar a falar, eu não paro, e esse vídeo já está muito longo,
Mas as coisas que foram mais relevantes em todo esse processo de implantação na área de suprimento estão aqui ditas, sabe? Toda essa equipe fantástica que garantiu a eficiência disso tudo, já fiz referência, espero não ter esquecido ninguém. Espero que tenham gostado aí dessa historinha, que não é tão pequena assim. Se gostaram, não esqueça do likezinho. E se aqueles que não se inscreveram, por favor, façam. Muito obrigado e até a próxima. Tchau.